Vamos lá então, gente. Vamos lá para uma coluna do nosso querido João Filho, lá no Intercept Brasil. Vamos lá para todo mundo ficar por dentro de tudo. Nunca foi Lula, sempre foi sorte. Vamos lá. Governo Lula superou as previsões fatalistas da extrema-direita e apresentou bons índices econômicos em seu primeiro ano. Com certeza absoluta, foi apenas sorte, né, gente? Vamos entender aqui. Se é verdade que eu tenho sorte, o povo deveria me eleger para sempre, brincou Lula ao lembrar dos críticos que colocam os avanços do seu governo unicamente na conta da sorte. O Estadão não achou graça e deu a seguinte manchete. Lula falou em se eleger para sempre. Vejam 5 países em que presidentes não saem do poder. Fala lá, Alisson Moraes. Zambarda entrevista o professor José Correia Leite Júnior. É formado em História e doutor em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo, especialista em comentar a esquerda brasileira e o novo internacionalismo. Boa sugestão, meu querido. Sem nenhuma preocupação em ser fiel ao fato, o Jornal da Família Mesquita transformou uma piadinha em uma possível ameaça à instauração de uma ditadura comunista. Eles não acreditam nisso, claro, mas sabem que essa manchete vai gerar cliques entre os bolsonaristas que precisam que o fantasma do comunismo esteja sempre rondando para manter o rebanho unido e com medo. Não importa que Lula lidere um governo de coalizão com partidos de esquerda e de direita, sem causar qualquer ameaça ao sistema de produção capitalista e à ordem democrática. A extrema-direita, alimentada por veículos como Estadão, continuará tratando essa ficção como a sua tábua de salvação, já que não há sequer um projeto para apresentar ao país. Seu único projeto é combater um comunismo que está sempre à espreita. Muito boa audiência hoje, gente. Vamos acompanhar aqui. Enquanto brincam de caçar comunistas que não existem, o governo Lula chega ao fim do seu primeiro ano de mandato, tendo avançado em seus projetos mais importantes. Mesmo que com um Congresso majoritariamente conservador em 2023, chega ao fim com a melhora de praticamente todos os índices econômicos, recuo no desemprego e aprovação da reforma tributária. E ainda tivemos a retomada do prestígio diplomático brasileiro no mundo, a reversão da queda da vacinação infantil, a ampliação do Bolsa Família e a volta do Minha Casa Minha Vida. Lembremos que esse é um governo que assumiu terra arrasada graças a um projeto de destruição do Estado liderado por um governo fascistoide e negacionista que passou o mandato desrespeitando as instituições, fazendo ameaças golpistas e combatendo o comunismo. No 8º dia de trabalho, Lula teve que lidar com bolsonaristas destruindo prédios dos 3 poderes em uma tentativa de golpe de Estado. O novo governo chegou com a missão de reconstruir o país em todas as áreas, recuperar o tecido democrático e mesmo com tantos obstáculos, ele obteve sucesso no primeiro ano. Fala, Creuza, bom dia, Pedro. Feliz ano novo pra você, minha querida. As previsões de que seria impossível Lula governar com um Congresso majoritariamente de direita caíram por terra. Eis aí o comunista autoritário que nos governa. A aprovação da reforma tributária é um símbolo dessa reconstrução do país e a retomada do respeito entre as instituições democráticas. Todos os governos das últimas 3 décadas tentaram reformar o sistema tributário brasileiro, mas nenhum conseguiu. Paulo Guedes, por exemplo, dizia que a reforma tributária seria a mais importante para o país, mas o seu presidente estava muito ocupado enfiando a faca no pescoço da democracia. Já Lula e Haddad, com habilidade política, costuraram a aprovação da reforma com a ajuda dos parlamentares da oposição. A reforma aprovada não é exatamente o que o governo queria, mas foi a possível, foi fruto de uma intensa negociação com a Câmara, Senado, estados e municípios. As previsões de que seria impossível Lula governar com um Congresso majoritariamente de direita caíram por terra, eis aí o comunista autoritário que nos governa. A sessão solene de promulgação da reforma tributária forneceu o simbolismo desse novo momento do Brasil. Enquanto políticos mais boçais do bolsonarista xingavam o presidente, demonstrando costumeiro desprezo pela democracia, Lula fez um discurso elogioso aos seus opositores e enalteceu o papel dos presidentes da Câmara e do Senado. A cachorrada fascistoide latiu bastante, mas a foto que ficará para a história é a da vitória da política sobre a antipolítica. Essa foto ficou bonita pra cacete, né, gente? Ó o Zé Trovão aqui atrás. É, galera. Foi isso aí, o retrato de 2023. Vamos pingar, gente. Vamos pingar, meu povo, pra eu fechar bem a live aqui. Vamos lá.
E já que falamos de Paulo Guedes, lembremos de algumas previsões furadas que ele e a sua turma da Faria Lima faziam sobre o futuro governo Lula. O ex-ministro disse que o Brasil viraria uma Argentina em 6 meses e uma Venezuela em 1 ano e meio. Passado 1 ano, estamos aqui, vendo o PIB crescer, a inflação sendo controlada, as agências de risco melhorando a nossa classificação e o Brasil saltando da 11ª para a 9ª posição no ranking das maiores economias do mundo. Tudo isso acontecendo e o Estadão preocupado com a sanha autoritária desse comunista que quer se perpetuar no poder. Mas não foram só os bolsonaristas que previram o caos com a eleição de Lula. O mercado financeiro e seus Faria Limers entraram em pânico com a eleição do presidente comunista, entre aspas. Assim como seu guru Paulo Guedes, os barulhentos agentes do mercado previram um cenário de caos completo na economia. Aumento da inflação, disparada do dólar, aumento da taxa Selic, o risco Brasil dispararia e o PIB cairia, meus queridos e minhas queridas. Chegamos ao fim do primeiro ano com absolutamente todas essas previsões se concretizando, só que ao contrário. Isso para não falar da Bolsa de Valores que vem batendo recorde atrás de recorde, atingindo a máxima histórica. O Lula faz um governo pro mercado, né, gente, também. No Twitter, um perfil dedicado a desmascarar as mentiras do bolsonarismo fez um compilado de previsões furadas que os Faria Limers fizeram no início do primeiro mandato. É um deleite assistir os profetas do apocalipse sendo espancados pelos fatos. É claro que nem tudo são flores. Há custos em compor com um Congresso cuja maioria é oposição. Muitas concessões ruins para o país acabaram sendo feitas para acomodar alguns interesses. Como diria Ciro Gomes, a democracia é uma delícia, mas ela tem seus custos. Mas é assim que funciona o jogo democrático. Os custos de não jogar esse jogo são muito mais altos, como vimos nos 4 anos da tragédia bolsonarista. Considero que Lula cometeu muitos erros também. A escolha de Cristiano Zanin para o Supremo e a demora para enquadrar os militares golpistas que rondam o governo, por exemplo, são alguns desses erros. Mas poder apontar esse tipo de erro é um alívio para os democratas que assistiram aos 4 anos anteriores a democracia sendo destruída com requintes de crueldade. Que os próximos anos continuem assim, com o governo avançando, enquanto a caravana do apocalipse segue latindo contra o comunismo. Meus queridos e minhas queridas, nunca foi o Lula, sempre foi sorte. Aliás, muito bom esse texto aí do Intercept. E vamos ficar por dentro de tudo, meus queridos e minhas queridas.